Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora aí nosso segundo vídeo da quinta semana. A gente ainda tá teoria de perturbação dependendo do tempo. Vai ser isso até o resto da semana. Acho que esse vídeo eu tô mais acordado hoje, eu tava muito cedo, eu tava meio lesado. Acho que esse vai fluir melhor. Então, a gente vai falar da regra de ouro de Fermi, né? E puxando o gancho do final do primeiro vídeo, né, que é a questão da ionização. A gente vai começar com essa questão de ionização, como resolver aquele problema. Quando o seu cara, eventualmente você tem essa sua ressonância, tira o cara do ligado para o contínuo. Isso vai aparecer o que a gente chama de regra de ouro de Fermi nesse contexto, né? Também chama de regra de ouro de Fermi outras situações físicas, né? Mas a origem, a conta é a mesma. A gente vai ver essa mesma regra de ouro em outro contexto no vídeo 4. Mas bora começar esse aqui. Então hoje é só isso. A gente só vai construir essa regra de ouro, essa construção, uma construção bem geral e legal. Não é tão simples, mas eu acho que é um negócio legal para o caso de ionização. Digo que não é tão simples porque, principalmente essa semana, esse vídeo, né, e o vídeo 4, mas principalmente esse, que é o primeiro que você vai ver, acho que ele quebra dois paradigmas da física. Acho que eu comentei isso de algum lugar, é que física não é matemática. Então chegar assim e imaginar que tudo que você vai construir aqui está formulado bonitão, a matemática, digamos, é bem definida, é tudo beleza. Agora você vai começar a ver em física de verdade, principalmente em física de partículas, que isso não é verdade. Física é outra coisa. Física é um negócio que você arruma jeito de tirar número e comparar esse número com o experimento. E se bateu, então tá bom, né? Agora, se essa construção faz sentido lógico, é outros 500, aí é um problema, sei lá, para o matemático, né? Não é para a gente. Então, então, física não é matemática. E o outro é que, principalmente mecânica quântica, é isso, as regras que a gente tem mais ou menos em mecânica quântica, fala, não, você calcula a probabilidade disso, a probabilidade daquilo, desse jeito, do outro, também são assim mais ou menos, né? Aqui tem uma certa derivação do que a gente vai fazer, mas é um negócio bem formal. No final das contas, é exatamente isso, né? Você arrumar um jeito, a justificativa serve ou não serve é do coração de cada um, né? Mas você arrumar um jeito de ter um negócio lá que te permite calcular números, né? Você calcula o número, depois compara, se o número deu certo, você pode falar que aquela fórmula final que a gente vai chegar hoje é definição. Mecânica quântica define que eu calculo a ionização assim, pum, né? Vamos embora que já tem mais de 3 minutos de vídeo já. Então, nossa aula anterior, o que era? A gente chegou nesse resultado, né? Então, essa aqui é a sua probabilidade. Repara que eu troquei a anotação, ao invés de chamar de N e F, eu estou chamando de I e F. Fica mais claro assim, o inicial e o final, né? O estado inicial e o estado final. Então, a probabilidade de você sair do estado inicial e chegar no estado final é o módulo quadrado disso daqui, né? Quando você tem uma perturbação periódica, começa a atuar a partir do instante, sei lá, 0. Esse ΔT é o tempo que ela está atuando.
Então, só que a gente deixou digamos, no ar na outra aula, que se você tem uma situação dessa, a gente viu, né, que se esse H cortado ômega, digamos, eventualmente, quer dizer assim, se esse cara zerar ou esse cara zerar, você tem uma ressonância, né? Aqui a gente vai focar nesse cara daqui, né? Então, vamos supor que você tem um estado ligado e existe um estado acessível, seria esse cara daqui, que é o estado a sua energia inicial, vamos supor que é ligado, né? Mais H cortado ômega. Porque se você acrescenta H cortado ômega aqui, vamos supor que está no contínuo. Então, aqui no contínuo, independente de qual valor é ômega, né? Ele é um estado acessível, porque aqui qualquer valor de energia é um estado. Então, se você tiver uma situação dessa, esse cara daqui, você deixar o seu sistema, a ideia que a gente teve no outro vídeo, se essa probabilidade, ela digamos, engole todo mundo, né? Eventualmente o seu sistema vai para lá, porque aqui esse cara vai a zero, aqui vai a zero, então essa probabilidade no limite, né? Esse aqui cancela, fica proporcional a t. Então, deixando o tempo passar, eventualmente você vai chegar nesse estado aqui. Ele tem uma preferência por esse estado. Aí você chegou numa ressonância. Né? Mas aqui o estranho é que não é a ressonância entre dois estados ligados. Né? Aqui seria entre o estado ligado e o estado contínuo. Né? Então você está mudando o seu sistema digamos, de categoria. Né? Era um cara que estava agarrado, preso a alguma coisa, e alguém balançou até arrancar ele de lá. Então esse daqui é nosso papo de hoje. Acho que o Bob está chegando aqui. Acabou. Então vamos lá. Então, esse termo da ressonância, que é o primeiro termo que estava lá, ele necessariamente vai dominar. E aqui só um comentário rápido, porque eu vou usar esse resultado na aula 4, só que outra situação física. Então é que se você pegou ômega aqui igual a zero, esse é o mesmo resultado do nosso caso sem dependência temporal, aquele nosso caso independente do tempo, né, que a gente viu no final a gente viu na semana passada. Você pega o módulo quadrado, aqui fica 4, fica esse seno ao quadrado, divide por esse cara ao quadrado, que a gente viu até a relação de certeza entre energia e tempo. Mas aqui só para marcar, porque depois a conta que eu vou ter que fazer no vídeo 4 é toda a conta, a priori, é toda a conta que eu vou fazer nesse vídeo. Então eu não vou fazer, só pegar o resultado, falar assim, olha essa parte do vídeo, tira o ômega e repete toda a conta e a gente vai ter o resultado pronto lá. Mas aqui é só para marcar. Então tudo bem, a gente tem esse resultado aqui. Então a questão é que você não sabe quando essa ionização, né, vai acontecer. Né? Essa transição desse discreto para o contínuo. A única coisa que você sabe é que ela vai acontecer. Né? Então, se você deixar o cara lá muito tempo, o seu sistema vai ser ionizado. Né? Então, só outro comentário é que para você acreditar no que a gente acredita, faz a conta, se você não está errando conta, né, o resultado que a gente vai ver parece que não vai fazer muito sentido, mas você acredita que depois no final a gente tenta interpretar. Essa é a palavra de sabedoria que eu quero deixar aqui. Então você vai pegou o módulo quadrado daquele cara, ok? E essa é a probabilidade do cara transitar de um estado para o outro, ok? E para um estado dado no estado inicial para algum estado final, né? O estado final lembra que você que dá. Não é a teoria que vai te dizer, não tem um negócio dinâmico assim de ele está aqui, ele vai para lá, ou ele vai para cá, alguma função evoluindo, dizendo que vai para um lado para o outro. Você que tem que falar. Não, qual é a probabilidade dele vir para cá, qual é a probabilidade dele ir para lá. Então você vai fazendo uma tabela com números, né, dessas probabilidades ao longo do tempo. Aqui, beleza, mas a questão é que se você deixar muito tempo, a gente vai ver que necessariamente a própria conta vai dizer que você vai ter que ir para aquele estado ionizado. A gente vai entender aqui. Então deixar muito tempo, basicamente é o quê? É jogar esse tempo para o infinito. Então a gente botou a fonte lá, a fonte externa, ela periódica, largou lá, digamos, por um tempo muito grande. Então você joga, só para fazer um truquezinho, aquele é só o módulo quadrado, não tem nada que feito, diferente, só está reescrito de um jeito maroto. Se você lembrar, vou botar aqui rapidinho. Opa. Aqui tem um 2, tem esse cara, então vamos pegar o módulo quadrado, aqui vai sumir, aqui vai ficar quadrado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar módulo quadrado, aqui vai ficar seno ao quadrado. Agora o que eu fiz? O 4 que tinha aqui eu deixei 2 e deixei um 2 aqui. Esse π eu inventei, multipliquei aqui e multipliquei aqui. Esse ΔT eu inventei, multipliquei aqui e dividi aqui. Então é a mesma conta. Mas porque eu fiz esse cara aqui em parênteses, quando você joga t para o infinito, esse cara ajeitado direitinho,
ele vira uma representação do delta de Dirac, né, do que está aqui. No caso seria esse ômega FI menos ômega. Se olhar que foi feito para ficar assim, né. Você pode ver que esse cara é um delta de Dirac. Assim, eu não vou discutir muito, mas você pode ver assim. Parece que está jogando delta t para o infinito. Então, vamos supor que A é diferente de zero. Então, se A é diferente de zero, esse cara é algum número entre 0 e 1, independente do delta t, né? Então você vai jogar, delta t vai ficar grande, 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 ok? Eu nem sei para onde esse cara vai, porque se não tem um limite definido, mas é um número entre 0 e 1. Só que aqui embaixo você está dividindo por delta t, né? Então necessariamente esse cara vai a zero, porque é um número entre 0 e 1 dividido por infinito, né? Então foi a zero. Agora, se A é zero, repare que você tem que tomar o limite A a zero antes. Então, A indo a zero, o seno vai para zero, né? Então, o seno de θ vira θ. Então, virou esse argumento aqui, ao quadrado. Então, fica A ao quadrado, cancela o A, fica ΔT ao quadrado, cancela um ΔT, fica ΔT em cima. Quando você joga ΔT para o infinito, vai para o infinito, né? Ixi. Calma aí que eu vou ter que atender o telefone. Retomando, que nem era nada. Então, então esse cara daqui, ele tem uma cara óbvia de delta Dirac, né? Então só para você mostrar que é uma delta Dirac mesmo, você tem que integrar esse cara em A de menos infinito a infinito, e mostrar que essa integral dá 1, né? Então vai ter todas as propriedades do delta Dirac. Então essa parte eu deixo para você fazer. Acho que essa representação a gente fez em física matemática. Se você pegar a sua lista, eu acho que está lá. Então, beleza. Você tem essa conta aqui, quando você joga ΔT para o infinito. Só que esse cara, como esperado, que a gente sabia desde o começo, né, ele cresce linearmente quando esse cara vai para essa configuração aqui. Repare que o único cara que sobrou, né, é quando ômega FI é igual a ômega, né? Então é quando aquela energia final é a energia inicial mais h cortado ômega, que é o que a gente está falando da ressonância. Mas a gente já viu que a ressonância realmente, o cara cresce com ΔT, né? Então o resultado não tem sentido físico nenhum, esse cara, porque ele simplesmente diverge. Mas aqui, agora eu vou começar as malandragens físicas aqui. Então, a primeira coisa assim, que esse cara ser ionizado, se você deixa o cara, a perturbação periódica para sempre lá, esse cara ser ionizado, digamos, não é previsão física, né? É um fato, ele vai ser ionizado, né? Então, na verdade, o que é físico aqui, o que você pode prever, é a taxa de ionização por unidade de tempo, né? Então, assim, a probabilidade dele ser ionizado num certo tempo. Se você deixar muito tempo, eventualmente ele vai ser ionizado. Então, na verdade, o que faz sentido é você, antes de tomar esse limite ΔT para o infinito, você tem que pegar essa probabilidade dele transitar por unidade de tempo e jogar o tempo para o infinito, né? Porque se você lembrar, o C, esse cara, a conta a priori no começo, é, digamos, você está integrando o cara, você está pegando o cara ao longo do tempo, né? Dividindo pelo tempo e deixando muito tempo, isso é a média, né? De certa forma, você está pegando a média aqui. Então, é a probabilidade dele ir por tempo. Isso aqui faz mais sentido. Então, isso aqui a gente vai pegar. Agora, nossa quantidade é a probabilidade dele sair do estado inicial e para esse estado final no contínuo, né, por unidade de tempo. Aí, agora tem um carinho, pelo menos não diverge aqui automático, né? Onde esse ômega FI menos ômega, lembrando que aqui, vamos reescrever em termos de energia, né? Então tem um H cortado aqui. Como tem esse H cortado aqui embaixo, essa é a propriedade geral de delta, então você pode botar esse cara aqui em cima e tirar ele da delta. Então tirando um H cortado, você pode escrever, aqui tem um H cortado quadrado, então eu tiro um H cortado, fica só um H cortado embaixo, e agora ficou delta de EF menos EI mais H cortado ômega. Então esse cara eu dei, é a energia inicial, esse H cortado ômega é determinado pela fonte externa, né, pela perturbação periódica. Então essa daqui é só a probabilidade de unidade de tempo do cara sair no estado inicial e para um estado final, com energia EF. Beleza. Essa daqui é o que você chama de regra de ouro de Fermi. É a sua probabilidade por unidade de tempo. Dessa forma, né, na questão do cara periódico. A gente vai construir essa regra de ouro no vídeo 4, em outro caso que o potencial não é periódico, quando o caso que o potencial é independente do tempo, né, que a gente discutiu semana passada. Então, a probabilidade não é nula
ela não é nula só, mas assim, a probabilidade ela sempre é nula, exceto se a energia final for isso daqui, por causa dessa lei de Dirichlet. Só que agora você tem um segundo problema, que se a energia final for essa daqui, que está lá no contínuo, esse cara é do infinito, né, por causa do Leo de Dirichlet. Então a gente saiu de infinito, mas é dentro do infinito. Calma lá, vamos tentar entender a coisa. Então você tem que digamos, mais um maquinário aqui de interpretação. Né? A questão, digamos assim, é que esse cara, ok, ele vai para o contínuo, né? Mas digamos assim, aquela forma é a probabilidade do cara ir para algum estado final por unidade de tempo. Né? Então, ao ir para algum lugar no estado final, no contínuo, então na verdade esse cara não pode ser uma probabilidade, né? Ele tem que ser uma densidade de probabilidade, porque quando você está no contínuo é isso que você tem. Né? Você tem probabilidade por alguma coisa. Você tem que multiplicar isso por um infinitésimo de alguma coisa, né, para você ter a probabilidade do cara. Né? Porque ele tem a probabilidade de estar numa certa... ele não tem a probabilidade de sair de um número e para outro número. Ele tem a probabilidade de sair de alguma coisa e para alguma faixa. Né? Então ele tem uma faixa aqui contínua. Então você tem que multiplicar por esse intervalo dessa faixa, de seria de estados finais. Então, vamos dizer que esses estados finais são caracterizados por um conjunto de números quânticos adimensionais aqui, só para dizer que. Então, vamos chamar de alfa F, em geral. Aqui, né, nem a gente vai fazer explícito, né? Não é fácil, não é difícil imaginar o que seja esses alfa F, né? Eles são simplesmente os números que determinam sua partícula quando, digamos, ela está livre. Né? O cara arrancou ele do sistema, lembra que você deixou o tempo grande, né? Então o cara foi arrancado, aquele potencial vai a zero, então a partícula foi embora livre. Está lá longe, até a interação morreu, né? Então a partícula no final é livre. Então esse conjunto de números é o momento, né? Virou uma partícula livre com energia bem definida, então energia e momento bem definidos, você vai ter uma partículazinha. Então, se você sabe esses números, quer dizer assim, esse é px, py e pz da partícula livre no final. Isso caracteriza completamente sua partícula livre. Mas a gente vai tentar entender isso aqui daqui a pouco. Então, agora quer dizer assim, quando você multiplica isso por esse d alfa, né, seria essa espessura, então você tem a probabilidade uma densidade de probabilidade por unidade de tempo do cara ter um estado final. Então a probabilidade por unidade de tempo do cara ter aquele estado final é essa densidade de probabilidade multiplicada pelo intervalozinho. Né? Então essa é a probabilidade dele estar, por unidade de tempo, dele estar dentro daquele intervalozinho. Mesma coisa igual você, π quadrado. Né? Π quadrado é a densidade de probabilidade do cara estar no volume. Então você pega π quadrado vezes o dv, o volume, essa é a probabilidade dele estar dentro daquele volume dv. É isso. Né? A gente falar isso mais cedo. Então aqui é a probabilidade por tempo do cara sair do I e para o F. Está chegando a uma coisa. Né? Mas agora você pode perguntar, tudo que você fez foi no estado ligado à construção original. Né? E agora a gente está falando que o cara no final vai para o contínuo. Como é que a gente vai lidar com isso? E outra coisa, o que é esse d alfa F explícito? Então, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que o nosso estado final é contínuo, mas a nossa construção foi toda feita por discreto. Então aqui é um truque mesmo. Isso é bem comum de ser feito. É que a gente vai pegar o nosso estado contínuo e considerar ele como se fosse discreto. O que a gente vai fazer? Aqui é simplesmente o truque para conta. A gente vai ver que no final esse truque que eu estou fazendo aqui ele vai desaparecer. O resultado final não depende do truque, do jeito que o truque é feito. Assim, a brincadeira é que a gente vai pegar o nosso sistema. Você tem, a priori, era um átomo, né? Você foi lá, puxou a força externa, arrancou um elétron, ionizou um átomo. Né? Então a gente vai considerar que todo esse sistema ele está dentro de um volume V. Esse volume é muito maior do que, digamos, o tamanho daquele seu sistema quântico original. Né? Ou de um laboratório, você está estudando um átomo nesse laboratório. Só para ilustrar. Mas pelo menos você tem um volume finito para trabalhar. Então todo o seu sistema como um todo está no volume finito. E agora a gente vai botar condições de contorno periódicas deixa eu ver se botar aqui, isso. A gente vai botar condições de contorno periódicas nesse nosso problema. Então uma vez antes de falar aqui,
uma vez que eu boto todo o sistema dentro de um volume V, quando esse meu resultado final, que vai ser uma partícula livre, depois lá no infinito, que o cara foi embora, é esse cara que eu posso normalizar. E na verdade, por isso que eu, de certa forma, por isso que eu estou fazendo. Então eu sei que a normalização é só pegar essa fase aqui e dividir por raiz de V. Então agora ele está normalizado. Vamos dizer que esse volume é uma caixa, um cubo de L ao cubo. Só para facilitar o que eu vou fazer daqui a pouco. Então você pode botar tamanhos diferentes, né? LX, LY, LZ. Mas tanto faz, tu bota tudo igual. Então, condições de contorno periódicas, aqui é importante elas serem periódicas, de certa forma, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é uma relação. Eu quero escrever o cara no final no contínuo, mas eu quero começar ele periódico, seria, eu vou fazer, tem até nas notas de funções especiais essa passagem, né? É como se eu estivesse botando condições de contorno periódico dessa função, eu estou fazendo tipo série de Fourier nela. E depois jogando esse volume para o infinito, é a passagem de série de Fourier para transformar de Fourier, né? Que agora está no contínuo. Então, na verdade, é esse tipo de truque que a gente vai fazer aqui. Então, por isso que condições de contorno periódicos é importante ser periódico. Para você fazer esse cara aqui, para você conseguir depois sumir com essa condição de contorno quando você joga para o infinito, que você vai passar de série de Fourier para transformar de Fourier. Então, se ele é periódico, esse seu sistema final, ele é discreto, né? Porque esse momento ele é quantizado assim. Então esse NF é qualquer número, esse F aqui é para dizer que é o seu estado final, né? O J é componente 1, 2, 3, x, y, z. Então esse cara é quantizado assim, porque se você bota aqui, você bota x mais L, né? Então aqui vai ficar, aí para aqui tem H cortado cortou. Então aqui quando multiplicar o L, vai cortar o L, cortou H cortado, ficou 2π o número inteiro. Então é 1. Né? Quer dizer, se você bota esse cara mais L, com esse PF aqui, esse vai dar exponencial de I sobre H cortado px mais L é igual ao exponencial de I sobre H cortado px. Né? Então esse cara é periódico. Né? Quando ele andou L numa direção, ele voltou para o mesmo lugar. Então, é também importante porque pode falar assim, a condição de contorno, alguém pode falar assim, você pode botar o que você quiser, que esse realmente é um truque para ficar discreto e no final jogar para o contínuo. Mas então por que você não aprende, né? Faz que o cara é zero no lado e no outro. Esse não é muito legal porque vai ficar tipo seno, tipo um poço infinito. Né? Aí esses números ficam, aí que é confuso, porque você vai ter onda indo para a direita e indo para a esquerda. Né? E você vai ter números, digamos, só positivos. Né? Aqui é melhor deixar assim periódico, a vantagem do periódico é porque fica exponencial normal, como se fosse uma onda plana, só ondinha usual, igual o contínuo, né? E esse momento, ele pode ser tanto, eu posso escrever assim, e ele descreve o cara indo para a direita ou para a esquerda, porque esse número, ele não é natural, ele é um inteiro. Então ele pode ser positivo ou negativo. Né? Mas a ideia é que você está inventando esse cara. A ideia por que o troço vai funcionar é porque esse volume ele é finito, mas ele é arbitrariamente grande. Então eu supor que ele é muito, muito grande, tão grande quanto eu queira, muito maior do que o meu sistema lá microscópico. Né? Então na verdade esse L é muito grande. Então aqui vai ficar um número muito pequeno multiplicando esse N. Né? Então quando você passa de um N para um N mais 1, você só aumentou um pouquinho. Seria essa a brincadeira, né? Então, esse truque aqui é importante para a gente construir o que é esse D alfa F. Qual a ideia? Deixa eu botar assim. Esse cara, vê se você concorda com o que seria isso. Se está confuso, vou voltar aqui e tentar fazer de um jeito um pouco mais claro. Quer dizer, suponha que esse L é bem grande. Vamos pegar uma direção só, uma delas qualquer. Uma direção J igual a 1. Vamos dizer que essa quantidade, lembra que você tem uma densidade de probabilidade do cara chegar no estado final. Então você tem que multiplicar por um digamos, um borrão de estados finais, para você ter a probabilidade de tempo dele estar num desses estados. Né? Como é que seria a ideia de um desses estados finais aqui? Para que o NF caracterize seu estado final. Eu dou um número aqui, esse cara me determina o momento. Então saber nessa faixa, eu tenho que saber quantos números eu tenho ali dentro da faixinha. Aí eu vou saber quantos momentos eu tenho dentro daquele, digamos, DP. Aqui. Mas como é que você vai construir isso? Suponha que esse número aqui é 1 sobre 100. Vai dizer que esse cara, o L é grande.
Aí eu quero saber ele está entre, eu tenho um P final entre 1 e 1,1. Então esse seria um dp. Né? Então aqui é 1 sobre 100. Quando é que esse cara aqui vai ser 1? Quando esse NF for 100. Né? Então quando a NF for 100, e quando esse cara vai ser o 1,1? Quando esse NF for 110. Né? Então os estados, e nesse seu infinitésimo df, o seu NF, ele pode ser 100, 101, 102, até 110. Então você tem esses 10 números, que corresponde a esse borrão de DF. Então esses 10 números seriam um infinitésimo desse número final. Então isso aqui eu vou chamar de DNF. Temos esse intervalo a priori que estou falando, por exemplo, de 10 números. Então, quando você vai jogando L, quando o L cada vez maior, esse cara daqui vai espremendo. Então ele vai ficando, a priori assim, que no final dos contos eu vou jogar tipo L para o infinito, então aqui vai ficar um borrão, para esse cara ter um borrão, aqui vai tipo contínuo. Né? Então, esse daqui vai ser, então que eu estou chamando de D3NF, seria um delta NF na direção 1, delta NF na direção 2, direção 3. Então seriam 10 NFs para um lado, 10 para o outro, 10 para o outro, para você ter um D3P, né, um volumezinho nesse espaço do momento, de 0.1 por 0.1 por 0.1, né, ao redor do P final 1, né? Seria o exemplo que eu inventei. Então o que seria esse delta NF? Vou voltar aqui de novo. Então esse intervalo, ou que estou chamando de DNF, numa direção, então joga esse cara para o outro lado, ele é o L dividido por 2π cortado, o DF naquela direção. Então para a direção x, y, z. Então nas três direções, aqui para o x, para o y, para o z. Na verdade, L é o cubo, o volume, 2π h cortado ao cubo, D3NF. Então, na verdade, esse truque de botar todo o sistema na caixa é para chegar nessa forma, para eu conseguir ter uma forma explícita. O que seria esse D-alfa-F que caracteriza os meus estados finais? É o cara esse daqui. E apareceu esse volume, que é o volume que eu inventei. Mas o resultado final não vai ter volume nenhum. Vamos ver. Então, substituindo lá, ficou. Só botei esse carinha aqui, simplificou o que tem que simplificar. Lembra que tinha um H cortado já aqui tem H cortado ao cubo, então ficou H cortado à quarta. Aqui tinha um fator, acho que 2 em cima, então por isso que ficou 4 aqui embaixo. Tinha um π em cima, né, por isso que ficou π ao quadrado embaixo. E o resto é o que está aqui. Beleza, temos uma forma para isso. Agora está mais uma estrutura. Assim, uma vez que você chega aqui, é mais pé no chão, você fala assim, sim, isso aqui é uma densidade de probabilidade, né? Então, essa é a probabilidade por unidade de tempo do cara estar dentro desse, do estado final, está aqui dentro desse volumezinho de momento, né? Um PF, um cubozinho de volume D3PF, com raio PF. Agora tá mais palatável, né? Então, nosso próximo ponto é o quê? Então, essa é a probabilidade do cara sair no estado final, que vai ser uma partícula livre, então a partícula livre completamente caracterizada pelo momento, dentro desse espaço do momento, né, que essa partícula livre está num certo volume, né, aquele volume infinitesimal D3PF. Agora, se você quer saber a probabilidade, obviamente, você quer saber a probabilidade dele, por unidade de tempo, dele sair para algum lugar, né, com algum momento, para qualquer energia, qualquer direção, você tem que pegar esse cara e integrar em todas as configurações finais. Né? Então, integrar em todos aqueles momentos finais. Só que, ao invés de integrar direto, a gente vai integrar todos os momentos finais, mas a gente vai integrar por pedaço. Né? Primeiro, a gente vai integrar, digamos, vamos escrever a mesma coisa que estava escrito lá, aquele D3PF em coordenadas esféricas, porque a gente vai primeiro integrar só no raio. Porque o raio a gente vai usar direto esse ideal de Dirac, porque a energia final só depende do tamanho do momento, né? Porque dp é o quadrado sobre 2m. Esse cara saiu uma partícula livre. Então a gente integrando só no momento, só no raio, então a gente vai resolver essa integral daqui. Então a gente vai ter o que no final? A probabilidade, por unidade de tempo, do cara sair num certo ângulo sólido. Então vai ficar faltando esse ângulo sólido aqui. Então quando eu integro só no raio, eu ainda vai ser interessante o resultado, porque aí dando um ângulo sólido,
a gente vai ter um resultado que vai depender desse ângulo, aqui desse ângulo θ, né? Do seu ângulo sólido. Daqui a pouco a gente volta até nisso. Então a gente pode dizer assim que é mais provável o cara sair num certo ângulo ou no outro, né? Então a gente vai ter, tem como tirar isso do cálculo, né? A probabilidade de unidade de tempo dele sair numa certa direção. Vamos supor que você tem um detector aqui e um detector ali, né? Então você faz essa conta, é mais provável ele sair para lá ou para cá, a conta que te diz. Aí você pode fazer um experimento e ver, né? Faz 100 vezes o experimento e ver, minha teoria diz que é mais provável sair para cá do que para lá, e ver se realmente sai mais para lá do que para cá. Então vamos fazer isso. Vamos integrar o raio. Para você integrar o raio, a ideia é que como a gente tem um delta de Dirac da energia final, é melhor fazer uma troca de coordenada para integrar na energia, porque o raio desse momento final e a energia são relacionados, né? A equação é essa daqui, a relação da partícula livre. Então você joga, tira o diferencial aqui dos dois lados, aqui ficou, então o dF, caiu um 2 aqui, cortou, é PF dPF dividido por M, joga um M para lá, então isso daqui é isso. Lembra que lá, vou botar aqui você tem um PF ao quadrado dPF, então vamos escrever esse cara assim como PF e um PF dPF junto. Separar um PF desse aqui junto com dPF. Então esse cara aqui é MDF. MDF é a mesa aqui. Então você substituiu lá, sumiu, aqui ficou um PF que sobrou, deixa ele quieto, e agora você tem a energia final, o infinitésimo de energia final. Agora a gente vai integrar nessa energia final. Então você vai integrar toda a energia final de zero a infinito. Então agora você vai integrar tudo, e a integral aqui é trivial, né, por causa do delta de Dirac. Então só matou a delta de Dirac, então integrou aqui, matou essa delta de Dirac, e no final, onde tem energia, ficou isso. Agora, aqui, delta de Dirac, ainda essa energia final era solta, né? O que o delta de Dirac dizia é que sempre ia dar zero para qualquer energia que não fosse essa. Mas agora que você integrou, essa energia final não é mais um número solto, essa energia final é isso daqui, né? Então, quando a gente escreve aqui, onde tem o P final, esse P final é raiz de 2m é final, mas esse é final não é qualquer coisa, o é final agora é isso. Então, a brincadeira está toda pronta. O resultado, repara que está quase pronto, exceto esse volume que veio desse truque que a gente fez, né, de botar, parecer aqui esse D3PF, aqui tinha um volume aqui que eu botei aqui dentro, raiz, e botei esse cara aqui. Esse volume, na verdade, não existe. Por quê? Porque tem que lembrar que conta é essa, né? Esse elemento de matriz, FI, ele é a sua perturbação, que está aqui, né? O seu vetor inicial, o seu estado final, estado inicial, estado final. E tem esse raiz de V que eu botei ele aqui junto. Mas você lembra que o estado inicial do discreto lá, você tem que dar o seu problema. O meu estado final eu sei qual que é, eu já escrevi, né? Meu estado final é essa partícula, aqui o conjugado, por isso que tem um menos, é a partícula livre normalizado no volume. Então aqui tem um raiz de V. Então esses raiz de V cortam. Então, na verdade, esse resultado aqui dentro não tem volume nenhum. Então, uma vez que eu cheguei aqui, eu posso falar que esse volume, jogar esse volume para o infinito, porque agora não interessa, o volume não aparece na conta. Então, o que eu vou chamar no próximo slide de AFI, ele é esse cara aqui, sem volume nenhum, digamos, como se fosse uma redefinição dele, né? Então, é essa conta que você tem que fazer na prática, que digamos, a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, agora, uma coisa até importante, repara que aqui não tem lambda em lugar nenhum, porque eu esqueci do lambda desde o começo, né? Mas eu reintroduzi ele agora aqui no final, né? Porque lembra, esse aqui eu estou pegando C e F1 ao quadrado, mas a probabilidade, ou densidade de probabilidade sempre, pipipopó, tem que pegar isso com lambda, porque a gente usa o lambda. Então, só reintroduzir aqui. Quando você for fazer a sua conta, bota o nome de todo lugar, senão eu vou tirar a ponta, eu vou saber que você só copiou. Foi proposital que eu fiz. Então, essa é a probabilidade de sair do estado inicial ligado por unidade de tempo, chegar no estado final no contínuo, né, que é uma partícula livre, com essa energia daqui, essa probabilidade por unidade de tempo é dada por isso, num ângulo sólido. Então, isso que você está falando, seu sistema estava aqui, essa é a probabilidade dele sair desse anel, né, esse ângulo sólido aqui, essa casca aqui, né? Você fez 2 cortes paralelozinhos aqui na esfera, né? 2 cortes, aí fica uma calota.
Então a probabilidade dele sair ao redor desse ângulo θ, entre θ e θ mais dθ, girado aqui. Então ele pode sair em qualquer lugar desse anel daqui, dado um θ, né? Esse D, dado um θ, essa probabilidade é esse número que está aqui dentro. Para você ter a sua probabilidade por unidade de tempo dele sair para qualquer lugar, ou seja, dele ser ionizado, aí você vai ter que integrar no ângulo sólido. Então, simplesmente a probabilidade por unidade de tempo dele ser ionizado. Isso, no final, essa parte parece, mas ele vai ser ionizado, tudo bem. Mas é importante você saber essa probabilidade por unidade de tempo em qualquer direção, porque esse cara, então, vamos supor que ele deu 0,1, você integrou. Então, 0,1 por segundo. Então, se você pega o inverso disso, repara que isso deu 10 segundos. Na verdade, o que você está dizendo é que, digamos, em 1 segundo você tem 10% de chance de ser ionizado. Então, você vai deixando 2, 3, essa probabilidade vai acumulando. Então, não quer dizer que vai acontecer, mas provavelmente em 10 segundos o seu sistema deve ser ionizado. Então, essa probabilidade por unidade de tempo, quando você integra tudo, o inverso dela dá o que você chama de tempo de vida média do seu sistema. Então, você sabe estimar quanto tempo vai demorar para o seu sistema ser destruído. Viu? Achou? Ficou grande o vídeo. Ficou muita roubalheira? Nossa, comumente você pode, no final das contas, encarar isso aqui como uma definição de mecânica quântica. Mas é uma previsão muito bonita, né? Bem forte. Né? Você pode estimar quanto tempo vai demorar para o seu sistema ser destruído por esse agente externo, né? Que fica fazendo uma força periódica nele. Agora basta só aplicar, usar esse resultado no problema. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Ok, pessoal? Bacana o negócio. Agora o troço tá ganhando forma. Ganhando força. E, bem, a física é isso aqui. Falou, pessoal. Valeu, abração e até o próximo. E fui! O próximo episódio será